Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nessa quinta-feira, eu tenho a presença do Rubens Braga. Rubão, olha aí o Rubão. O Rubão, ele é fundador da Ciclosan, presidente e fundador da Ciclosan. Ciclosan é uma das entidades mais antigas de ciclistas, né, Rubão? Já fizemos 18 anos. Olha só, 18 anos, Fundamos em 1997, dia 20 de setembro de 97. Então tá agora, já fez aniversário essa semana. Olha que legal. E tem também a participação do Fernando Gonçalves. Olha, o tema sistema viário voltado para a bicicleta. Sim, não é isso? Assunto cicloviário. Num todo, né? Num todo, como um todo. Eu ia começar a perguntar para o Fernando aqui. O Fernando fez uma avaliação bastante criteriosa de quando se implanta um sistema cicloviário, né, as preocupações que o poder público tem que ter, as questões técnicas também, né, enfim. E eu ia falar um pouquinho do Canal 6 lá, porque eu tenho visto a obra do Canal 6 e eu tenho ficado com muitas dúvidas, né? Até porque no Canal 2 também fizeram lá, no Canal 2 ou no Canal 1, adaptaram lá uma certa espaço para as bicicletas, que eu não consigo entender muito bem como é que o ciclista se adapta. Eu moro no Canal 1. Você mora no Canal 1? Moro. E nós tivemos, eu me recordo, Fernando, que quando o antigo prefeito fez a ciclovia da praia, e quando chegava ali na divisa, em vez de dar continuidade à ciclovia pela praia e juntar com a ciclovia do Itararé, ali houve uma interferência, disse o antigo prefeito, por orientação do Ministério Público. Uhum. E aí os ciclistas tinham que atravessar a avenida. Aquilo lá é horrível. Primeiro, visualmente, você vê um monte de gente amontoada, segundo, acidentes, né? Enfim, depois corrigiram isso. E aí eu fico percebendo, olha aqui, ó. Depois eu fico percebendo... Esse foi o motivo de mudar. Esse foi o motivo que mudou. E depois eu fico percebendo, Fernando, que às vezes eles fazem esses sistemas, essas ciclovias, nas coxas e depois vão fazendo, corrigindo. Está acontecendo isso ou é impressão minha? Não é impressão não, é mais ou menos assim mesmo, com um estudo feito pela metade e mais como se dá e não como se deve ser. Fosse-se como se deve ser, nós teríamos o cuidado de obedecer integralmente à legislação vigente, existente no país, foi criada de uma maneira muito criteriosa por uma equipe de diversas pessoas, né? E que diz lá, com todas as letras, quais são as regras técnicas para se construir uma ciclovia, onde e quando se pode colocar uma ciclofaixa, quais são as necessidades que se tem de iluminação, de sinalização vertical, horizontal, luminosa, semafórica, né? E pouco dessas coisas são respeitadas. Para você ter uma ideia, Augusto, embora Santos seja a cidade da região que melhor tenha um sistema cicloviário, é aqui também que mais se apresentam as deficiências de um sistema que não chega a ser satisfatoriamente planejado, dimensionado, né? O Rubens fala tanto, por exemplo, da ciclovia da Ana Costa, eu não lhe tiro inteiramente a razão, né? Mas existem outras coisas mais gritantes também, como por exemplo, olha, pode não parecer muito evidente, mas por que nós retirarmos espaços dos pedestres se nós estamos querendo ganhar espaços sobre o domínio do carro para dar maior condição de tráfego para o ciclista?
Eu já considero isso uma grande contradição. Até porque numa calçada onde se tem palmeiras imperiais, uma largura total de 2 metros, não se daria jamais para construir uma ciclovia bidirecional com 2,5 metros de cada lado. Fizeram com 80 centímetros. Ao passo que a avenida, o leito trafegável da Ana Costa, tem 10 metros de largura praticamente. 2 metros, 1,20 metro, que seria a largura mínima para uma unidirecional, seria perfeitamente factível ali, não é, Rubens? Posso cumprimentar essa? Por favor, Rubão. Primeiro, boa tarde, obrigado pela participação, parabéns pelos 18 anos. Obrigado. Então, é o seguinte, veja bem, pelo Manual do Planejamento Cicloviário, que era dos transportes, teria que ter 2 metros de um lado, 2 metros do outro lado. Fizeram só com A ciclovia. Fizeram só com 80 centímetros. Isso está na lei, 2 metros? Está na lei. Ou é uma recomendação? Não, está na lei. Está na lei. Está na lei de diversos variáveis. Mas pode fazer fora da lei? É uma normatização técnica. É uma normatização. Deixa eu completar. Então, aconteceu o seguinte, a gente sabe que eu já tinha parado de fazer estatística, então não tenho número para fornecer, né? Depois eu explico por que eu parei com a estatística, não vou sair do assunto. Então é o seguinte, eu já imaginava que ia ter problemas, e começou a ter. Porque você pode desequilibrar ali e tal, um quer ultrapassar o outro, acontece. Infelizmente não tem os números para mostrar. Bom, então eu fiz uma proposta para eles, tá? E na proposta, eu aproveitei essa foto aqui. Deixa eu mostrar ali na câmera. Onde você faria o seguinte, aquele espaço... Quem que vai? Marcelo? Marcelo vem aqui, ó. Vamos lá. Então... Essa primeira foto, o que é, Rubão? Hã? Essa primeira, qual é essa? A foto é a ideia minha. A tua ideia é essa aqui. É o seguinte, aquele espaço, mais ou menos 50 centímetros, que é o terrapleno que chama, que fica a graminha ali e tal, estenderia a ciclovia ali. Entendi. E aí, aproveitava essa ideia aqui para fazer... faria assim, em vez de ser, entendi, faria assim, olha aí. Porque aí é o seguinte, o que acontece? Seria uma muretinha. Você nota que o lado de cá a mureta é maior, é que está aqui embaixo. E aqui está menor. Aqui o ciclista desequilibrado não vai cair para o meio da pista. Agora entendi. Olha, só para explicar para quem está em casa, a preocupação do Rubens é que o ciclista desequilibrado não caia na pista com os carros. Então, por exemplo, se fizesse a muretinha mais alta, isso impediria que o camarada, olha, nessa de baixo é um acidente, o cara caia, entende? Essa é uma ideia, não é isso? Então é o seguinte, não terminei ainda. Não, terminou ainda. Aqui é o seguinte, eu pedi para fazer com concreto bem forte, inclusive com ferragem mesmo, porque se o carro bater, ele não arrebentar. Seria um guarda-reio também. E a terceira grande vantagem é que o pedestre, ele não teria como atravessar fora da ciclovia, fora da faixa. Ele teria que ir lá, coisa e atravessar. Então, você vê, durante muitos anos, quem mais morreu no trânsito aqui em Santos, eu tenho a estatística comigo, foram pedestres. E não foi ciclista, foi motociclista em segundo lugar. Certo? Então, o número de Então, a tua principal crítica, no caso da ciclovia da Ana Costa, é a largura de cada lado. Que deveria ser de 2 metros e é 80 centímetros, mesmo que é metade. Às vezes varia um pouco, mas é 80 centímetros. Né? Mas para não deixar o nosso amigo lá... Então, deixa eu só me emendar aqui, porque... Então é o seguinte, foram as duas coisas principais que aconteceram. A outra foi na hora da praia. Vamos falar daqui a pouco. Vamos falar da Ana Costa daqui primeiro? Fala, Fernando. Então, mas é assim, não podemos condenar inteiramente a ciclovia da Ana Costa, porque melhor tê-la do que não tê-la. Segundo o nosso amigo lá da Prodesan, qual que é o nome? Prates. Prates, né? O arquiteto, você está falando. O arquiteto que projetou a ciclovia e o atual presidente da Ciclosan, né? Pelo aquilo que ele respondeu ao Ministério Público. Ele disse que dentro das possibilidades procurou-se respeitar o máximo que se pôde a normatização existente. Né? Mas é claro que ele não iria cogitar em se derrubar as palmeiras que ali estariam para construir a ciclovia. Isso nunca foi cogitado, né? Estou falando de uma maneira exagerada para mostrar para você assim, que embora ali não esteja inteiramente de acordo com aquilo que seria o ideal para o ciclista e tudo mais, é melhor que tenha do que o que não tenha. Com certeza. Não é? O que nós precisamos sim é melhorar. Uma sugestão boa é essa aí de fazer essa proteçãozinha com essa cerca viva que o Rubens está sugerindo. Uma outra coisa que poderia ou deve ser feita é uma melhoria na sinalização, né?
sinalização horizontal, vertical, semafórica, sonora para os deficientes, auditivos, quando atravessarem por ali, para que tudo isso faz parte de um conjunto, de um sistema. Afinal de contas, não é só construir a parte física da ciclovia e nem pintar ciclofaixas por aí. Existe toda uma cadeia de acontecimentos que devem preceder a construção da ciclovia propriamente dita. E tudo isso começa com os estudos de origem, destino, fluxo, contrafluxo, né, para ver por onde vai se colocar. Santos está se fazendo em cada um dos canais da cidade uma ciclovia. O Rubens pode falar melhor do que eu, se ali no canal 6, no canal 7, será preciso construir uma ciclovia sobre a passagem de pedestres. Eu já não sei. No canal 6 está sobre a calçada, né? 6, sobre a calçada. Agora, a calçada é o seguinte, eles fazem o seguinte, a calçada. De um lado é só para pedestre, nesses casos aí. No outro lado é só para ciclista, aí é bidirecional. Tá entendendo? Aí já tem que ser uma largura de uns 3 metros. Mas não é 3 metros. Não, no canal 6 tem. não é 3 metros. A única que tinha 3 metros assim, era ali da Afonso Pena, né? Na primeira que o Capistrano fez. Não Mas foi aí assim. não é ciclovia, é ciclofaixa, Era uma, né? uma ciclofaixa feita sobre a calçada. Não, ali. é o seguinte, cada um tem uma história, ele tem a história desde o começo. Mas antes eu quero, essa parte aqui não ficou terminada. Não, então vai lá. Então, é o seguinte, lá na costa, eu pedi para eles fazer isso aqui. Eles fizeram, mas não foi linear. Eles fizeram, ela não está linear, ela está ao contrário. Entendeu? Então, essas jardineiras estão sendo feitas transversal à ciclovia, tem a palmeira imperial, uma de um lado, outra do outro. Se o cara cair para a direita, cai menos carros. Se for o canteiro central, vai quebrar a cara nessa saída. Está pior do que antes. Eles colocaram umas luminárias decorativas para visualizar melhor, valorizar as palmeiras imperiais. Tá? Junto com a... E como proteção para essa luminária, eles construíram um gradil de ferro. Um gradil que é relativamente grande, deve ter uns 80, 40 direitinho. Central. De modo que se algum ciclista vier a se desequilibrar e cair, poderá se bater com a cabeça ali e vai sofrer um trauma craniano sério, porque afinal de contas... E a possibilidade disso acontecer existe, né? É enorme. Aí não sei se é descaso, se é incompetência ou se é negligência. Uma vez conversando com o Dr. Lauri, ele falou para mim, senhor Roberto, é o seguinte, se acontecer uma coisa assim feia mesmo, o Pedro corre o risco de pegar uma ação criminal até. A prefeitura, o responsável, né? Tem uma filha que ela desequilibrou na entrada de Santos. Sua filha? Minha filha. Ela gosta que eu fale, mas eu estou falando. Então, lá tem lugar que não é nem aquela parte de jardim, não é terra pleno, é concreto pleno mesmo. Por isso que ela escorregou aqui, foi parar no meio dos carros, 7 horas da manhã. Meu Deus. Num horário que é um volume grande. É para Cubatão, é para São Paulo, né? E, por sorte, o semáforo fechou exatamente na hora que ela caiu. Olha só, mão de Deus. E ela não teve nem coragem de me ligar, porque eu não queria que ela fosse de bicicleta, que ela dá aula na escolinha. O que não deveria ser o correto seria incentivar a usar a bicicleta, né? Então, e como é que nós podemos fazer? Mas ela fazer? ia assim mesmo, ela com uma colega dela, e aconteceu com ela. Ela só soube quando voltou para casa toda machucada. Hematomas, tal. Quis levar ela para um socorro para fazer BO, ela está com vergonha e não fez. Deveria ter feito. Sim. Deveria ter feito. Mas quando a gente fala em política cicloviária, não é simplesmente construir ciclovias na orla da praia, construir ciclovias sobre as margens dos canais. É você construir ciclovias onde haja fluxo de ciclistas. E onde é que tem esses fluxos de ciclistas? Na minha opinião, os polos geradores de fluxo de ciclistas são escolas, grandes centros comerciais. Você vê alguma ciclofaixa ou alguma ciclovia sendo construída em Santos partindo de uma escola? Não. Eu posso dar palpite? Tá falando em canais? Queria aproveitar esse... que eu acho que você colocou muito bem, né? E aí as estatísticas é que acho que interessam ao poder público. Sim, o poder público vai lá e diz assim, olha, Santos é a cidade mais cicloviária do Brasil, tem tantos quilômetros de ciclovias, né? Então o cara faz a ciclovia lá do canal 6, faz a do canal 7, faz do canal 1, que já tem um traçado pronto, é só
Só pintar, contratar a empreiteira lá, gastar uma fortuna em fazer, mas já tem essa estrutura pronta. Mas o que eu acho interessante, vou fazer aqui algumas observações, eu queria que vocês comentassem sobre isso. No Colégio Primo Ferreira, ao lado do Canadá, tem um volume de jovens bastante grande, nós estamos falando primeiro na Zona Leste. Não tem lugar nenhum para guardar bicicleta. Tem. Se você for, por exemplo, nos principais centros comerciais, Supercentro você não pode entrar com a bicicleta. Não, tem que deixar amarrado nos postinhos ali fora. Não tem espaço para você colocar. Até pouco tempo atrás, na Praça Independência, isso tem acho que 2, 3 anos, que puseram lá um bicicletário, porque até então não tinha. O pessoal amarrava ali em frente à drogaria. E ainda hoje amarra, porque é insuficiente. É insuficiente. Os principais centros comerciais, Parque Balneário, eu desconheço que tenha lá. Se tem, é 5, 6 vagas. Então, o que o Fernando colocou, eu acho que eu queria começar por aí. Como é que você pode criar um sistema tão grande de utilização de bicicletas se a pessoa não tem a possibilidade de usar a bicicleta? E aí eu queria aproveitar vocês, porque eu fiz um programa semana passada com o Miguel Escandon, e nós falamos de reuso da água. Que a legislação poderia obrigar os prédios a terem sistema de captação de água da chuva e já o reuso, né? E aí eu pergunto, os prédios hoje já têm uma legislação que obriguem a ter um bicicletário, por exemplo, para os funcionários do prédio, né? As pessoas que trabalham nos apartamentos, trabalham no próprio prédio, normalmente eu desconheço. Tem para o morador guardar sua bicicleta, que é a de lazer invariavelmente. Não está faltando esse caminho da... Se você lembrar um pouquinho, você vai ver que, acho que na gestão do Beto, o primeiro mandato do Beto, foi criada uma lei, o Rubens deve lembrar bem disso, obrigando os estabelecimentos comerciais a terem vagas para bicicletas. Mas no que se refere aos condomínios residenciais, eu não sei de nada a esse respeito, né? Mas o mais importante de tudo é que nessa história toda faltou os polos que realmente são geradores de tráfego. As escolas, os centros comerciais, né? Tem uns exemplos aqui, por exemplo, do Sesc. Sesc? Eles têm bicicletário lá dentro. Dentro do estacionamento. Oeste, aqui em Santos. O supermercado Oeste também tem, lá dentro. Olha a grande obra. Tem gente olhando. Aqui em Santos. Mas eu não entendi. Tem lá dentro. Tem lá dentro e tem gente controlando. E qual o problema? Não, lá não tem problema nenhum. O Sesc tem. Lá seria uma referência. Você está fazendo uma referência. O Sesc e é suficiente? É suficiente. É suficiente porque tem segurança. Olha que interessante. Né? Você contou tudo direitinho. Agora, o contraponto disso daí. Nenhum estacionamento aqui em Santos aceita que você deixe a sua bicicleta. Por quê? Porque eles alegam que não querem, que não se responsabilizam pela bicicleta em si. E que a manutenção da bicicleta não lhe seria tão vantajoso economicamente como a vaga do automóvel. É porque eles nunca atravessaram a balsa ali na barquinha do Guarujá, porque tem um camarada lá que ele enche a lata de dinheiro guardando bicicleta. Pois é. Por que não se vê uma situação como essa e não se faz de alguma forma com convênios, né? Convênios, é verdade. com esses estacionamentos, para que eles... Já está tão inflacionado o preço do estacionamento para bicicleta, Augusto, que em São Vicente... Inflacionado? Inflacionado mesmo, porque, olha, de 25 centavos ao dia, que era o que se cobrava, hoje já se está a R$ 1,25. Meu Deus. Para você deixar a sua bicicleta estacionada durante as suas 8 horas de trabalho. Nós temos 2 ou 3 estabelecimentos lá no centro de São Vicente que funcionam assim. R$ 1,25. R$ 1,25. Que é uma grana, né? Que é uma grana, praticamente o quê? É 1/3 do valor de uma condução. Eu já perdi 3 bicicletas por furto. Como? Eu já perdi 3 bicicletas por furto. Até dentro da beneficência portuguesa, tem uma placa lá, não pode deixar a bicicleta aqui. Você vai lá para tirar um raio-x e tal, vai por onde? Vai deixar na rua. Então eu prendi num postezinho pequeno, esses de pequenos, né? Tranquei. E mesmo assim ela foi furtada. Roubada. Foi furtada. Aí briguei muito com o Ademir Pestana, porque a Câmara, conheço ele, né?
Falei, puxa vida, faz um secretário aqui pra gente, aqui e tal, não sei o quê, né? E até que o dia agora ele fez também. E fica na guarita onde está o guarda, justamente onde passa o carro, o cara está olhando também a bicicleta. Mas são ações isoladas, né? Pontuais, não são normatizadas, não se cria uma regra norma, geral, uma norma para isso tudo. O Praia Mar tem bicicletário? Eu Tem desconheço. bicicletário? O Praia Mar, o Shopping Praia Mar? Praia Mar, Eu acho que não, hein? não tenho certeza. Também não tenho, vou não. muito lá, não. Tem o shopping? Não tem, não sabe. Você sabe, Marcelo? Também não sabe. Eu acredito que nenhum desses grandes centros... O que eu saiba, tem não aqui. tinha. O Litoral Plaza Shopping, até o ano passado, não tinha. E aí eu pergunto, eles veem o ciclista de forma equivocada. Quer dizer, quem anda de bicicleta para esses comércios grandes não é um consumidor, é um cara que não tem condição, por isso que está de bicicleta. Não. Quer dizer, eles isolam a bicicleta como meio de locomoção, né? Isso ainda é uma ideia um tanto preconceituosa. Mas você percebe isso? Sim, sem dúvida, né? Porque a pessoa que se desloca com a bicicleta, ela faz por de dois motivos, né? Um, porque ela necessita da bicicleta realmente como veículo de transporte, que é o foco da nossa atenção, do nosso trabalho, do trabalho do Rubens, né? Eu aqui sou mero colaborador, ou ele faz por lazer, por esporte, por hobby, como é o seu caso, que veio agora passeando pela Ana Costa. Por isso que eu cheguei atrasado. Chegou Não, atrasado, porque não podia ultrapassar o cara que estava na frente. O dia sem carro foi segunda-feira, não foi? Aí o Paulo Alexandre foi andar de ônibus. Né? Mas eu esqueci, então eu não consegui andar de ônibus. Aí como você estava aqui, ia vir aqui hoje com o Fernando para fazer bicicleta, eu falei, sabe uma coisa, eu vou de bicicleta para a TV Com. Me arrependi, cheguei atrasado, você viu. Augusto, eu quero falar aqui uma coisa muito importante para ficar Você está achando que é brincadeira? Não. Olha, é o seguinte. Então, fora que tem o seguinte, ali na frente da Olinto Rodrigues Dantas, ali há uma convergência de problemas, né? Os ciclistas vindo, as pessoas que ali tem uma movimentação de pessoas muito grande e não há um sistema de controle da travessia. Então, eu vi muitos pedestres que não sabem se põe o pé se põe o pé na ciclovia, se fica se equilibrando, que é um outro problema, né? Mas já tem, você vê pessoas ao celular andando tranquilamente pela ciclovia, porque não percebem. Não percebem. Por quê? Por culpa dele, não, porque não tem uma indicação clara, inequívoca E de posso que falar eu vou falar um negócio, acho que o Rubens vai ficar bravo, você também, e posso até estar falando uma bobagem. Não, pode falar, quando você foi abusado, criada né? a ciclovia da Ana Costa, eu fui uma das primeiras pessoas que disse o seguinte: mas tem volume de ciclistas suficiente para uma interferência como essa? Isso aí, veja bem. É o seguinte, eu já participei de muitos seminários, viajei em várias partes do Brasil, inclusive, né? E sempre é a mesma coisa. Todos que vão representar determinada prefeitura, né? Lá nós temos 30 quilômetros de ciclovias. Aí o cara fala, caramba! Outros 40 quilômetros, outro não sei o quê, né? E aí eu comecei a cobrar isso aí. Escuta, e o resultado das ciclovias? O que adianta você ter, por exemplo, 50 km de ciclovia, tudo com 80 centímetros de largura? Então, eu tenho pedido até para a Prodesan, uma relação até, quando eles divulgarem os quilômetros de extensão, eu quero precisar colocar também qual é os quilômetros quadrados. Tem que marcar a largura. Entendeu? Porque independente disso, a estatística vai mostrar que, além de ter 40, 50 quilômetros, né, uma grande parte não contempla o manual de planejamento do Ministério do Transporte. Entendeu? Então, veja bem, para a gente que... Porque quando eu comecei a fazer a estatística, eu não sou formado em matemática, mas eu sou um cara que eu aprendi a fazer estatística quando eu trabalhava na COSIPA, que eu fui pegando graus, né, finalmente trabalhei com estatística, né? Análise estatística. E a estatística lá é nível internacional. Quando aqui a CT, depois que ela começou a fornecer os dados, porque para mim começar a fornecer os dados, eu fiz uma via sacra. A CT diz que só considera o ciclista e pedestre com atropelamento. Fui na Polícia Militar.
me ajudou pra caramba, vou até falar o nome dele aqui, comandante Sérgio Delbel. Ele falou, senhor Rubens, aqui a gente não faz estatística, mas tem um relatório mensal do total geral de acidentes, o tipo de veículo que se envolveram no acidente, né? E as consequências em relação a vítimas e óbitos. Mas ele também consertou uma coisinha que faltava lá. Todo lugar que eu fui chegar até no delegado regional para me fechar tudo, né? Ele falou, acidente sem vítimas, a gente não coloca aqui no relatório. Eu falei, desculpa, mas precisa. Por quê? Porque de acordo com a gravidade do acidente, tem peso. Tem peso 1, 4, 7, 3, desde sem vítima até fatal. E eu preciso desse dado também, entendeu? Então ele passou por. Aí ele que me falou. Aí é o mais grave de tudo. Olha, senhor, esses números que eu tenho aqui de óbitos, é o que está no BO, é quem morreu na hora. Eu não tenho as mortes totais depois lá, se foi no hospital e tal. E aí, não, já vou resolver isso já. Ligou lá para o Dr. Fuim, Instituto Médico Legal. Ele me recebeu, também tinha um probleminha lá também que ele arrumou. Tudo assim, mas foi arrumando. Ele me recebeu e falou, senhor, é o seguinte, você pode contar que o número após resgate é 3 vezes maior do que o que morreu na hora. Então isso aí já dá uma diferença muito Só uma curiosidade. Enorme, um pouquinho só. E aí ele falou assim, ó, só que é o seguinte, quem manda as requisições de autópsias para nós aqui são os policiais, né, da Polícia Civil, né? Mas não especifica o tipo de veículo que a pessoa está usando. E aí como é que é? Opa, peraí, com calma, vamos resolver isso já. Pá, ligou para o delegado regional. Falou que estava lá, precisava tal. Quando fui no dia seguinte lá, já tinha feito uma ordem de serviço para todas as delegacias, que são 7, para passar a colocar esse dado também. E aí deu uma arredondada. Isso aí depois espalhou para o Brasil inteiro. Nós já vamos continuar com o seu assunto. Fala, Fernando. Então, olha, pegando o gancho do que o Rubens acabou de falar, a bicicleta é um veículo. Pelo Código Brasileiro de Trânsito é um veículo. Entanto, o acidentado, a pessoa que se acidenta, tem direito ao DPVAT, que é o seguro obrigatório. Não entendo o porquê disso. Até porque ele está usando o sistema viário, né? Está usando o sistema viário, tem direito aos benefícios daquilo lá e tudo mais. Quer dizer, não tem direito nem aquele que é atropelado por um ciclista e nem o ciclista. Isso. E pior ainda, ele não tem nem sequer como assegurar o seu bem devido ao baixo valor que ele tem, não é? Quer dizer, baixo valor para nós, relativamente. Porque eu acho que isso pode mudar, porque a tendência das seguradoras cada vez mais criarem um microseguro. Isso já tem estudo. E seguros de 100, 200 reais, mas eu já estive em contato com as maiores seguradoras aqui do Brasil, por exemplo. Eles têm esse projeto? Propondo o seguro de uma única bicicleta de baixo valor, sem falar que era da seguradora nem de nada. Nenhuma delas faz. Se interessou. Faz, tá? A única possibilidade que se abriu para fazer em termos de seguro é o seguro grupal, o seguro coletivo. No caso, uma entidade como a Ciclosan, ela oferece esse benefício para os seus associados. Aí a pessoa vai lá, está coberta. E aí é uma adesão. Aí é uma adesão. Aí dá para se fazer furto, roubo, olha só, dano, essas coisas todas. Até seguro de vida dá para se fazer, acidentes pessoais e tudo mais. Mas que não é o objetivo, né? O objetivo é que cada um possa ter a oportunidade é que cada um possa ter essa oportunidade. Independente de ser associado. Agora, deixa eu voltar. Nós temos imagens, né? Que ciclovia que nós temos aí? Ana Costa ou Canal 6? Ana Costa? Vamos ver as imagens aí da ciclovia da Ana Costa, por favor. Aí, olha, eu vou só pedir pra gente... Aí é um momento em frente ao Atlântico, aliás, em frente ao Parque Balneário, né? Isso, ali a travessia da olha aí. Aí é Sobre a travessia, depois eu vou falar alguma coisa também. Pode falar? Frisa nessa imagem aí, ó. Fala, Rubão. Não, é o seguinte, veja bem. Há uns anos atrás, lá perto do aquário, estavam fazendo fizeram a faixa de pedestre. Então o pessoal da CETEL, escuta, por que você não faz uma segunda faixa para o ciclista? Olha aí que boa. Porque o ciclista, pela lei, é obrigado não andar com a bicicleta, tem que empurrar a bicicleta. Certo. Você acha que o ciclista vai fazer isso? Não. Não vai. Entendeu? Ele não tem velocidade nem nada, ele vai no mesmo na faixa, mas eu nunca vi dizer que ele atropelou alguém na faixa. Mas para ficar melhor ainda, eles fizeram uma segunda faixa, mas não fizeram mais. Entendeu?
Então, acho que toda a ciclovia Então, na ponta da praia, no Orquidário, tem a segunda faixa? tinha lá. Tinha. Não sei Não se sabe tem se ainda. repintaram, né? É. Vamos continuar com a imagem, por favor. Deixa eu ver aqui, só para... Pode adiantar um pouquinho? Essa faixa aí, não podia dividir em duas partes? Essa é uma ideia. Essa é uma ideia. Olha aí, para aí um pouquinho, frisa aí. Ó, o cara tá fora da faixa aí, ó. Aliás, ele tá fora da ciclovia. Está totalmente acontece, perdido, né? indevidamente. Também ali, abusa né? que nem outro Mas o ciclista não faz muito isso? O ciclista não respeita. Ó, vamos ser honestos, hein? Bom, não é todos, não são todos os ciclistas, né? Ai, 99,99999% dos ciclistas não respeitam. Bom, desde que existam ciclovias. Ali, ó, olha só. Das normas, ali vai na usar Praça sempre, sim. Independência, o estrupício tá fora da ciclovia, né? Tá parado ali. Né, num lugar, ele quer estar parecendo que ele ia querer fazer alguma, que agora também ficou longe, eu não enxergo. Alguma traquinagem. Alguma traquinagem. Tem algum outro pedaço, sem dúvida. Gisele? Nós temos Além desses ciclistas daí, abusados, né? temos. Olha aí, ó, olha o cara andando em cima dali da praça, ó. Mas ali, Até que ali o cara tá seguindo. ali na praça, Olha, vamos ver tem uns olhos agora. de gato ali. Vamos pra ver ele agora. passar, O cara demarcando. atravessando fora da faixa. Ô cidadão, anda na faixa, pô! Sabe que pelo código de trânsito isso ali merece daria uma multa. Daria uma Mas multa? Cadê o a fiscal? fiscalidade? Agora Cadê os a guardas fiscalização, municipais que né? vão fazer isso aí. Ó, o cara aí entrou na praça, olha que interessante. Ali o cara Ele já vai- se perdeu, né? Mas ali onde ele está passando, tem uns olhos de gato fazendo demarcação, não é isso, Rodrigo? Ah, ali? Ali tem. Não sei. Ou não tem? Ó o cara ali lá atrás, fora da faixa ali, ó. Ô, Rubão, não dá, esses caras são folgados, Não, hein? aí é o seguinte, eu não quero defender ciclista mal, não. Nem nada. Eu acho que é o seguinte, o que está faltando aqui no nosso país é uma estatística mesmo para valer. Está entendendo? A estatística não dá certo, tem que Não sentar dá a mão certo, nos não dá caras. certo, mas eu tenho resultado fazendo. Mas você acha que com a estatística o governo vai atender às necessidades? Não, estou falando o seguinte, o que tem que ser feito para o ciclista, ele mesmo usar... Mas você não fez estatística lá naquela ciclovia da Avenida Portuária? Da Avenida Portuária eu não fiz. Você não chegou a fazer lá? Não cheguei, mas eu fiquei estupefato com a ciclovia dentro das normas, tudo larga, bem larga. Entendeu? Quem fez foi o Porto, não foi a Mas era com... também que era colocar aqueles... Taxões. Os tachões, né? Ainda tem? Não, acabaram, o que eu né? vi lá, que eu fui lá pedalar... Se você está a horrorizado ciclovia com mesmo, aquilo, vai em São Vicente, onde você, ali na hora da praia, nem mais os tarugos existem, porque... Tiraram. Nos próprios vai e vem do trânsito de veículos, Gasta. passando ali direitinho, arranca fora. Arranca. Né? Deixa eu... Só um minutinho. No Gonzaguinha, ali na Getúlio Vargas, onde a ciclovia é sobre a calçada, não tem demarcação nenhuma, não tem sinalização Mas lá em nenhuma. São Vicente, a Frei Gaspar, ele fez um negócio que era ele fez uma ciclofaixa lá com uns cones. Então, criminoso aquilo lá. aqueles Tem cones pior que foram isso. para dar de presente para o gatuno, porque, Tem pior que isso, até na Holanda. porque não ficou... Até na Holanda tem pior que isso. Eles não permaneceram por muito tempo. Mas é cultural, né? Na Holanda é cultural. Né? Mas lá é o seguinte, que ele teve, você ele tá viu implicado com a... aquele programa de televisão, Eu Fui? Eu fui. É que nem assim, por exemplo, que tem também, ó, como é que é, a pessoa que... Pega o final de semana aí, como é que fala? Não, tudo bem, mas o que o programa fala? É o seguinte, eu fui, o pessoal que foi na Holanda. Eu vi ciclovias lá, é um risco aqui, outro risco ali, e o outro passando, beirando, quase ultrapassando o risco, e o ciclista aqui do lado aqui. Está entendendo? Eu falei, falo tanto bem da Holanda, e é motocicleta andando dentro da ciclovia, carro, tudo Uma misturado. zona. É uma zona, que nem na China. Como é que fala tão bem aqui da Holanda? Meu Deus do céu. Mas se você pegar... Mas Porque só lá ver. as pessoas têm educação. Aqui, Você- aqui olha, você está falando do seguro DPVAT? Eu falei dessa informação. Ontem uma pessoa, o Nicolau Obeide, me questionou, mas é verdade.
mais de 80% do seguro DPVAT está indo para moto, acidente de moto. Sem dúvida. Mais de 80%. Eu tô aqui, eu vou achar que a imagem. Ontem eu não achei, mas hoje eu acho que eu vou. Como é que você pode permitir que uma pessoa, né, ela adquire um bem, uma moto, absurdo. que é um veículo de alto risco? O Rubens está querendo defender os ciclistas? Não estou defendendo. Não, Rubão, está querendo defender. Mas eu vou te falar, é diferente, não dá nem para comparar Amsterdã com todo mundo é abusado, motociclista abusado, pedestre mas olha, de modo geral, mas é assim, mais abusado ainda. Se nós passarmos o resto do programa ou o resto de nossas vidas discutindo ciclovias, não vai acabar, né? Nós não vamos chegar à solução do problema. O que nós temos que questionar, ou melhor, conhecer e a partir daí discutir, é a política nacional de cicloviária, que apesar de não... nem todo mundo sabe disso, ela existe. Agora existe em que grau de eficiência para a gente, não é? Como é que nós estamos tratando a questão aqui da região metropolitana, por exemplo, da conexão das cidades, né? Nós vamos construir ciclovias apenas dentro de Santos ou vamos também nos preocupar que a ciclovia lá da Nossa Senhora de Fátima tenha a continuação com a Antônio Emerick para pegar lá a da praia? Tem um comentário para fazer também. E o intervalo que a gente volta já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial aos nossos amigos da Ozan, 32288000, ou acesse o site www.ozan.com.br. Sempre bom lembrar aí do telefone da Ozan e também do site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Lembrar do meu amigo Nelson, Paulo, eles estavam lá hoje, eu almocei lá. Mandar um abraço especial aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill. E quem nos apoia também são os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep qualificando
e preparando a mão de obra para esse novo momento da atividade portuária. É sempre bom destacar a forma e a qualidade que o trabalhador portuário, as alterações que vem acontecendo no mercado portuário. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. São 3 endereços, na Avenida Conselheiro Nébias, na Avenida Santos Dumont e também na Avenida Mário Covas, em frente ao terminal da Libra. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Rubens, nós temos 4 minutos, eu vou te dar 1 minutinho para você encerrar teu pensamento, por favor. Então eu vou falar sobre como é interessante a estatística. 1 minuto, por favor. Eu tenho aqui um gráfico, tá vendo? Sim. Que eu tenho aqui de 98 até 2003. Tá? Aqui é 2003. Então começou o ano, eu estou pegando os dados mês a mês, tá vendo? Estou vendo. Então, isso aqui foi o ano passado, o total que era 536. A meta é reduzir, concorda? Então você tem aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, então vai subindo aqui. Esse aqui é o cálculo que eu faço da projeção em relação à meta. Que ótimo. Você viu que aqui já no primeiro mês já estava a tendência de aumento, entendeu? Então o que acontece? Bom. Como eu tenho mês a mês, é mais fácil você tomar uma providência já do que acabar o ano, depois que morreu gente, aí que vai tomar providência, que foi o caso ali do Zé Menino. Aquele carro que capotou lá, né? Eu tenho até uma outra aqui, até que o carro caiu no canal também. É verdade. Também merecia também uma jardineira suspensa e largava a coisa, entendeu? Então, o que eu estava querendo encerrar é o seguinte. Rapidamente, que eu já rapidamente. O que foi a maior referência que eu tenho, que é o caso lá da Hora da Praia, tá? Que puxou os caras lá da Social de Fátima. Estou repetindo o que eu já tinha falado. Tá ótimo. Isso aí que tem que levar em conta. Tá Muito entendendo? bom, obrigado aí pela sua colaboração. Mas receber, eu queria passar a Ciclosan a receber também dados semanais. Para isso funcionar direitinho, ser transparente, precisava ter um programador profissional fazendo isso. Muito bom. Não, fazendo lá, pegando os dados lá diretamente na Polícia Militar. Muito Porque bom. está havendo confusão até de tipo de acidente. Muito bom. Não dá para acreditar que tem mais acidente por choque do que por arroamento. É verdade. E isso vem acontecendo. Também concordo com você. Só Obrigado, viu? Um consenso aí, prefeitura, CT... Uma articulação. Para conhecer direitinho os tipos de acidente. Muito bom. Fernando, primeiro eu quero te agradecer a visita, mas queria aproveitar, eu acho que uma coisa importante que você colocou é a questão de se as ciclovias estão atendendo, não é, as normas, que na verdade não são leis, são normas que podem ser alteradas, infelizmente, mas que talvez essas alterações tenham trazido não tanto proveito, não é, em prol do ciclista e do pedestre. Eu acho que abusamos um pouco da liberdade que temos, não é? De adequar as normas às nossas necessidades. Melhor com ciclovia? Sim, melhor com ciclovia. Melhor com ciclofaixa? Sim. Mas não tanto ao ponto de você colocar o ciclista mais em risco do que ele estando fora. Mas isso também é fruto, Augusto, de uma política um pouco bairrista demais. Nós, por exemplo, aqui na região, nós temos uma agência metropolitana, nós temos um Condesb. Eu tomei conhecimento que em 2006 a agência ela fez um plano cicloviário que pega todas as 9 cidades da Baixada Santista. Aí eu pergunto para as autoridades, para os prefeitos locais aqui, em que grau, em que momento, em que nível esse projeto, esse plano foi desenvolvido? Nós temos um exemplo claro disso aqui, que é Santos fazendo a ciclovia da Nossa Senhora de Fátima e São Vicente lá, sim, pontear uma única estacada para fazer. A ciclovia da linha... Os conflitos, né, entre as cidades. Não tem, então você para ali. Você quer ir de Santos para Cubatão, e olha que o fluxo de trabalhadores é muito grande nessas duas cidades, é enorme. Cadê a proteção para o ciclista? Ali sim cabe construir um anteparo realmente protetor, porque o trânsito de caminhão é violento ali, não é? A própria ciclovia da Ademar de Barros no Guarujá, né, que é uma ciclovia bastante perigosa, muito mais que a da Ana Costa, porque ali o volume de ciclistas é muito maior,
o espaço também é bem menor. Quer dizer, esse projeto, ele necessariamente passa por uma discussão metropolitana, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma. Não tem cabimento nós estarmos aqui discutindo, por exemplo, a construção do túnel da Zona Leste, sem levar isso em consideração. Que sentido tem você me construir o túnel com uma ciclovia se não vai me fazer a ligação com a Antônio Emerick? Lógico. Que sentido tem você não me ligar à área continental de São Vicente, dando continuidade à linha amarela, atravessando a Ponte dos Barreiros, por lá e tal? E outra, que sentido tem você me trazer um sistema de trem sobre superfície, como é o caso do VLT, sem a integração definitiva, de maneira clara, não só com as bicicletas, mas com o sistema viário municipal de São Vicente? Eu vou pedir um minuto para... Eu queria um minutinho a mais, que eu queria... Você tocou em 2 temas que eu queria observar com você. Essa questão do VLT, num primeiro momento, o ciclista ficou de fora. Depois alguém alertou, e aí eles criaram até alguns vagões que você poderia entrar com a bicicleta. O que eu achei assim, como nós falamos, as coisas feitas nas coxas, no improviso. Né? E um outro aspecto importante, que você colocou muito bem, tanto a linha amarela como a linha vermelha são 2 sistemas cicloviários com uma interrupção gritante, que é a imigrantes. Né? Quer dizer, ele... por mais que o cara tenha atenção, por mais que ele esteja atento, ele sempre está correndo o risco dessa miscelânea. São pontos onde tem que ser totalmente distintos os dois sistemas. Né? Isso consta no Código Nacional? Não, essa distinção de sistemas não. Sem dúvida nenhuma, se você dá uma lida com cuidado, você vai ver que é permitido sim o ciclista trafegar pelas rodovias que interligam a cidade, desde que você construa um acesso adequado para elas, que ele dê o mínimo de garantias. Né? Entendi. Olha, eu não entendo como se pode gastar tantos milhares de reais por metro quadrado para construir uma ciclovia e não se consegue contratar um planejamento adequado que me faça a ligação adequada, pegando aqui da ponta da praia em Santos e até Cubatão, por exemplo. Né? Eu acho que são muito dinheiro investido em pouca coisa e de maneira insuficiente ainda. Uma coisa que eu quero alertar os ciclistas que passam por São Vicente é, por favor, evite esbarrar nos postes da iluminação ali, viu? Porque são tão bem afixados que qualquer ventinho está quebrando as luminárias lá. A Citiluz precisa dar um jeito naquilo com urgência. E você falou da ponta da praia, lembrando que eu acho que o principal volume de ciclistas concentrados é na saída da balsa, porque a saída traz da aquele balsa, volume grande. Se você passar 6h30 da manhã em São Vicente, na linha amarela, também aqui com a praia, é um show, é um espetáculo daquilo lá. Lembra, já assistiu aqueles filmes, documentários de natureza, onde aparecem aqueles montes de pinguins ou de aves, né? Lembra muito aquilo lá, aquelas aves de arrebação. Eles pegam bem se reunindo, se adensando na boca do semáforo, assim, muitos deles nem esperam, e aí é onde é que há aqueles escapes dos mal-educados que fogem por causa de horário, vão trabalhar, não vão passear. Ou não querem, ou não querem também direitinho. Adaptados. Aí quando abre, vai tudo aquilo. Desespero. O importante que eu Rapidamente, acho, agora para a gente encerrar. Nessa questão da ponta da praia, que foi resolvido o problema, tirou aquele cancro que tinha aquilo lá. Mas precisa melhorar. Vai melhorar. Resolvido, vamos melhorar. Vai melhorar Fernando, muito mais. Obrigado pela... Olha, o Fernando tem um trabalho muito amplo, né, nessa área de questionamento, que é importante, sempre preservando o ciclista. Parabéns, muito obrigado. Viu? A Ciclozan vai estar melhor organizado daqui para frente, o Rubens vai ter continuidade ao trabalho que muito bem ele iniciou. Grande Rubão. E eu tenho certeza que você também vai ser de grande ajuda. Rubens, obrigado pela tua visita. Quero agradecer aos nossos telespectadores e agradecer a audiência. Amanhã nós estamos de volta às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos.
Venha conhecer.